Então, dando início à segunda parte da aula, vamos falar sobre agora os personagens, né, que fizeram parte da colonização, né, do povo cearense e da formação do povo cearense, né, que foi o português, né, o colonizador português que veio, né, os índios que aqui estavam, né, que já eram os donos, né, digamos assim, né, de fato eram, né, o dono das terras, né. Os jesuítas, né, que vieram para catequizar os índios, né, questão da evangelização dos índios, vamos falar sobre isso também mais adiante. O outro personagem é justamente os pecuaristas, lógicos, né, os pecuaristas que fizeram a interiorização, como eu já falei anteriormente, e que exerceram bastante influência, né, na formação do povo cearense. Muitas características do povo cearense foi criada a partir dessa interiorização e a partir do próprio sertanejo, do próprio pecuarista, né, os costumes, a maneira de se vestir, né, a maneira de falar, a maneira de se alimentar, né? Vários dessas características foram incorporadas, né? Foram absorvidas pela cultura cearense, né? E se reflete até hoje, né? As tradições do povo cearense. E por último vamos falar sobre a questão dos negros, né? Ressaltando que não tivemos na capitania do Ceará uma grande influência do negro, né? E vamos tentar explicar a razão para essa não existência de grandes influências do povo negro, né? Então, primeiro, o colonizador português, né? Então, as terras da capitania do Ceará foram doadas ao donatário Antônio Cardoso Barros, né, que, como eu falei, as capitanias elas foram criadas pela colônia, pela realeza portuguesa, né, tem uma palavra certa, pela coroa de Portugal, como a forma de colonização do Brasil, né. As capitanias foram cortadas, né, no Tratado de Tordesilhas, e elas iam para linha reta, para a direita, né? Então a capitania do Ceará foi uma delas. Foi o donatário Antônio Cardoso Barros, que foi o responsável, que recebeu a capitania do Ceará, só que ele não teve interesse em fazer a colonização e nem chegou a visitar, né? Ele não chegou nem a vir aqui no Ceará, ou seja, completo desinteresse, tá certo? Qual a razão desse desinteresse, né? Uma característica importante, pois explica a razão do que existiu uma forte interiorização, né, através dos pecuaristas no Ceará. Então, como eu falei, os pecuaristas, eles foram os principais colonizadores, primeiro por isso, porque não existiu interesse do donatário de fazer essa colonização a partir do litoral, né? Não existia essa preocupação, tá certo? E muito disso porque no Ceará, aqui na capitania do Ceará, não existia o pau-brasil, né, que era a principal razão na época das colonizações, tá certo? Não existia no pau-brasil, não existia o interesse de se colonizar a partir do litoral, tá certo? E outros fatores que advieram em relação a isso foi a interiorização, como eu já falei, e explica também porque nós tivemos poucos negros na época colonial aqui no Ceará, né? Porque não existia pau-brasil, não existia, a agricultura não foi algo muito significativo. Então, os negros, eles vinham no Brasil para trabalhar na agricultura, né? Tá certo? E não foi o caso aqui da capitania do Ceará, né? Como eu falei, a tradição do vaqueiro, né? Uma característica forte, né? Por causa dessa interiorização dos pecuaristas, né? Falta de interesse de colonizar a partir do litoral, interiorização
tá certo? A pecuária é forte, então isso aí influenciou muito a formação do povo cearense, lógico. O povo cearense estava começando a se formar nessa época, né? São características que vieram com toda a lógica do próprio processo de colonização. Então, outra característica da colonização em geral, né? É ponto de vista do colonizador, que é outra característica da colonização em geral, eu acho que da história em geral, né? Sempre o mais forte, ele coloca a sua forma de pensar, né? E na capitania do Ceará não foi diferente. Então, o segundo personagem, o índio, né? Que eram os verdadeiros donos da terra, logicamente, estavam aqui, moravam aqui, né? Houve resistência forte dos índios aos novos ocupantes do território. Muitos povos foram massacrados, outros foram colonizados. O historiador Tristão de Alencar Araripe, até nome de cartório hoje, aponta que existiam 15 povos indígenas no Ceará nesse período da colonização, né? Que viviam da natureza, sem excedentes, nem posse. O índio, como nós sabemos, ele não tem interesse de ter propriedades, eles, né, principalmente nessa época, eles não tinham essa lógica do acúmulo, né? Eles viviam um sistema praticamente comunista, socialista, né? Sei lá, dividiam tudo, né? Caçavam e colhiam e pescavam o que prestava no dia, tá certo? Iam dormir tranquilos e no outro dia iam pescar e iam caçar de novo. Existia a lógica da acumulação que nós temos hoje, né? E isso, eles não tinham excedentes nem posse, né? Viviam da natureza. Isso era um absurdo para o português, né? O português, ele, como já um povo já com as ideias capitalistas de acúmulo de capital, eles não entendiam isso, né? Aí daí a imagem de insolentes e preguiçosos, não se preocupavam com o futuro na visão do português, né? Tá certo? Então vamos falar então do terceiro personagem dessa colonização, que foram os jesuítas, né? Que os jesuítas eram um instituto que foi criado pelo Padre Inácio de Loyola para combater a reforma protestante, né? Uma resposta da Igreja Católica chamada Contra-Reforma. E vieram para catequizar os índios, né? Para o cristianismo, né? Os índios, eles tinham a religião dele como sociedade, eles criaram as crenças dele, e isso era mal visto pelo colonizador português, e os jesuítas vieram para resolver essa questão, né? Para catequizar os índios, né? Então aí nós vemos o fenômeno do etnocentrismo, né? A atitude de considerar um povo superior ao outro, né? Em especial em relação às crenças, né? Que é algo comum hoje em dia também. A gente sabe que a intolerância religiosa não foi uma característica só dessa época, né? Inclusive a intolerância contra as pessoas que não têm religião, né? Muito forte, né? São sempre vistas como pessoas ruins, né? Então as crenças dos índios eram consideradas afronta ao Deus, entre aspas, cristão. Existe a crítica por essa questão teocêntrica dos jesuítas, né? Os jesuítas criaram as missões, né? Para catequizar os índios, para trazê-los para o cristianismo, né? E foram muito criticados por isso, né? Porque e hoje eles são muito criticados, porque a visão que muitas pessoas têm é de que, né, ninguém precisa ser catequizado, na verdade, ninguém precisa mudar suas crenças, né? Então, porém, também os jesuítas defenderam os índios dos abusos portugueses e eram contra a escravidão indígenas, né? Então, o que era uma hipocrisia, pois eles não defenderam os negros, né? Contra a escravidão, defenderam os índios, mas não defenderam os negros, né? Então, existe também uma visão de uma hipocrisia, né? Tá certo? Por parte da maneira que isso ocorreu, né? Então foram realizados aldeamentos para confinar os índios e vigiá-los, não deixar que voltassem a professar as suas crenças. Confinavam os índios para que eles não pudessem ter a liberdade religiosa. Então acredito que daí advenha o nome Aldeota, que dá o nome ao principal bairro de Fortaleza, o bairro da Aldeota, né? Tá certo? Depois de conversa, os índios eram usados como mão de obra para
os colonos, o que é diferente de escravidão, né? Correram revoltas contra o jesuíta, inclusive a morte do padre Francisco Pinto, né?